eu tinha uma pergunta para fazer. Antes da senhora, se converteu, né? E tudo. Teve o processo das pessoas cuidando da senhora. Eu queria voltar mais um pouquinho atrás sobre a maternidade da senhora. Como foi para a senhora sair de casa? Eu queria que a senhora contasse. Eu quero jogar a polêmica. Então, gente. Eu queria que a senhora contasse como foi o processo da senhora sair de casa e tudo. E eu acho que já inclui a pergunta do como conhecer o pastor, que eu acho que é tudo uma história só, né? Sim. Entendeu? Então. Eu quero que a senhora fale idade que saiu de casa, idade que ficou grávida. Idade. Então, gente, eu conheci meu bem, eu tinha 12 anos. Era bem criança mesmo. Quem tem 12 anos aqui? A Renata tem 12 e tu tem 12? A Renata tem quantos anos? 13. A idade da Renata. Só que eu não namorava ainda. Eu encontrei ele em uma festa. Ele tinha vindo da cidade dele para minha cidade. Ele trabalhava lá. E nessa primeira festa que eu vi ele, meus pais frequentavam esses lugares lá. E eu lembro que eu era bem pequena mesmo, assim. Pequena eu ainda sou até hoje, né? Mas eu era muito criança. E ele chegou, ele estava com a namorada nesse dia. Chegou assim. Ixi, já chegou com a namorada? Sim. Ele chegou e falou assim, gente, que menina linda. Nossa, ela é linda. Aí eu olhei para ele assim, meu Deus, que homem doido. E passou. E aí ele continuou trabalhando naquela cidade. E a família dele conhecia meus pais, então frequentava minha casa. E aí daí a gente começou uma amizade, mas era só amizade. Só amizade, por enquanto só amizade. Os meus 13 anos, ele todo dia é bonitinha. Os meus 14 anos, e assim, a gente era muito amigos. Eu me tornei muito amiga assim, de Walter. Só que eu nunca imaginei namorar com ele. Mas ele era um amigo que eu confiava de verdade. Apesar de toda a vida que ele vivia, mas eu confiava nele. Não dá pra explicar isso. É uma loucura, mas eu confiava nele, porque eu ficava perto dele e, assim, era muito bom conversar com ele, ele aconselhava, só que eu acho que ele aconselhava não namorar, sabe? A gente, muito amiga e tal. Mas aí um dia, em uma festa, ele me beijou. Tipo, um beijo. E aí, meu Deus, fiquei muito envergonhada e tal, no outro dia queria ai, meu Deus. É meu amigo. Então, assim, a gente começou a namorar, só que meus pais foram revoltados, não queria saber de jeito nenhum, pela vida que ele tinha, né? Então, meus pais não aceitavam o namoro. A senhora estava apaixonada por ele na época, com 14 anos? Quando ele beijou, você estava apaixonada já? Tava, só que eu nem sabia. Você sabe que adolescente apaixona todo mundo, né? Chegou alguém, nossa, estou apaixonada. Daqui a pouco não tá mais. Então, assim, mas ele era algo diferente comigo. Era bem diferente. E aí, a gente começou a namorar, mesmo sem meus pais aceitarem que eu namorava. Aí minha mãe um dia, eu ouvi ela falando que ia me casar, ia fazer meu casamento, que não ia deixar eu namorando e tal, e tal. Eu vi ela conversando com meu pai. E essa conversa da minha mãe, eu tinha medo de casar. Eu queria namorar, eu não queria casar. E aí, quando eu ouvi essa conversa da minha mãe, eu tomei a decisão de fugir de casa. Falei, eu vou fugir de casa, eu vou sair daqui. Eu quero ser livre. O filme adolescente, a vida da... É isso. Eu falei, gente, eu quero ser livre. Eu não vou casar agora, eu tô muito nova. Meu Deus. Aí meu bem falou assim pra mim, Zil, eu vou pedir seus pais, sua mãe em casamento. Eu falei, não quero casar. Tá doido? Nunca que eu vou casar. Aí ele falou assim, por quê? Você até já falou comigo e tal, a gente tinha conversado. Eu falei assim, não, eu tenho coragem de fugir, de sair para o mundo, andar, mas nada de casamento. Se você quiser fugir comigo, a gente foge lá para bem longe e não dá notícia. Ele falou, beleza, então a gente vai. E aí a gente fez isso. Aos 14 anos eu fugi de casa, ainda virgem. Fugi de casa com ele, a gente saiu, combinamos
ó, a gente vai, mas a gente não vai ter nada, a gente vai juntos. Chegamos na casa dos pais dele, continuamos ali juntos, falando que era amiga, sendo coisa da Bíblia. Eu trouxe minha amiga pra morar comigo. Eu trouxe minha amiga, cara, ela tá obrigada. passeando aqui. Obrigada. Ela veio aqui passear, ficar uns dias aqui. E aí o pai dele falou assim, não sou besta, Walter. Essa menina fugiu de casa contigo. Aí começou a botar pressão. Vocês vão casar? Eu, casar não. Vão casar sim. Aí casamos. E aí 6 meses depois eu engravidei. Aí nasceu Danilo. Com 15 Então, assim, com 15 anos de idade. Cadê o clickbait? 15 anos de idade, tive meu primeiro filho. A glória do Senhor Jesus. Glória. Sou grata a Deus pelo meu filho é uma bênção. E depois de 5 anos tive o Daniel. Então tenho 2 filhos abençoados que eu amo de paixão.